sempre digo aqui que o nosso trabalho não é preparar os próximos filhos, é preparar os próximos pais. Nós não estamos trabalhando só para que a gente gere filhos, né? De colocar todo mundo debaixo do braço e dizer, são meus filhos na fé. Não, a ideia é sempre preparar os próximos pais para que o Senhor dê continuidade. E nós louvamos ao Senhor por esse tempo, porque parece que algumas coisas estão ficando mais claras. Há uns 4 anos atrás, nós recebemos uma palavra dirigida pelo pastor Rafael Conrado, que inclusive está de aniversário hoje. Rafael Conrado, lá dos Estados Unidos, que coordena o trabalho do Mevan lá nos Estados Unidos. Eu estava com ele e Deus usou ele poderosamente para nos dar uma palavra. E ele falou sobre 3 tempos: esclarecer, estabelecer e expandir. Que nós íamos viver um tempo de clareza, as coisas iam ficar muito claras, coisas que a gente já sabia, mas não compreendia, né? Até porque a habilidade, ela tem mais a ver com a qualidade do ensino do que com a quantidade do saber. Às vezes a pessoa sabe demais, mas não tem qualidade naquilo que ela sabe. Então, a habilidade que a gente adquire pelo ensino, ela tem muito mais a ver com a qualidade com que se aprende, né, do que com a quantidade do que se sabe. Então, a quantidade do que se sabe não é tão importante quanto a qualidade daquilo que se aprende. E o Rafael disse, olha, pastor, Deus me mostra 3 tempos: esclarecer, estabelecer e expandir. Então a gente viveu um tempo, está vivendo ainda um tempo de muito esclarecimento. Tem muita coisa vindo para a luz, não tem, gente? Não está assim? Você percebe assim que tem umas coisas assim que está acontecendo, que tem mais clareza nesses dias? Tem ou não tem? Parece que eu estou lendo a Bíblia tudo de novo. Parece que eu fico pensando, eu já li a Bíblia tantas vezes, mas eu não me lembro de ter lido isso aqui. Mano, já estava ali, é porque não era para aquele tempo, era para esse tempo. Amém? Deus faz nova todas as coisas. Então o esclarecer, ele tem um propósito, que é estabelecer. Estabelecer tem também um propósito, que é expandir. Eu não posso expandir aquilo que não está estabelecido. Eu não posso estabelecer aquilo que não está claro. Eu posso estabelecer coisas erradas, equivocadas. E uma delas tem a ver com a paternidade de Deus. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre isso, o espírito de um pai. Deus é pai, e quando essa revelação não cair na sua vida, você vai estar sempre procurando fazer algo para se sentir alguém. Você vai estar sempre querendo comprar amor pelo serviço. Mas quando a paternidade de Deus cai, que você entende Deus como pai, as coisas começam a ficar claras dentro da sua mente. E você nunca mais vai comprar amor pelo serviço. Nunca mais você vai se sentir um mendigo espiritual. O mendigo, né? Mendigo espiritual. Por quê? Porque você vai entender que Deus é pai. E como um pai que açoita e repreende aquele que ama. Não separe o amor de Deus da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justo. E Ele repreende e castiga aquele que tem por filho. E Ele ainda diz, se tu estás sem repreensão, então tu não és filho, tu és bastardo. Porque uma das características de um filho, uma das seguranças que eu tenho, que eu sou filho de Deus, é pelas lutas que eu passo. Porque eu sei que Deus está me tratando. Amém? Deus está me tratando. Faz parte de um propósito. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite, já que a gente está num dia dos pais, né? Quando essa revelação caiu na minha vida, eu fui curado, irmãos, em relação ao meu pai. Hoje conversei com ele por telefone, ele mora em outra cidade. Desde 13 anos de idade a gente não tem ele na nossa casa. E hoje eu tenho 53, então faz 40 anos que eu não convivo com o meu pai. E eu tive que aprender. E como você vai dar uma coisa que você não recebeu? É muito difícil. E nós fomos curados no Senhor. Fomos descobertos no Senhor. Então, por favor, não deixe o seu passado estragar o seu futuro. E isso só pode acontecer se ele já estragou o seu presente.
Não permita. Né? Então a gente tem todos os motivos para ser oprimido, não é? Para ser angustiado, para se sentir desprezado, carente, mas nós somos curados. E quando nós fomos curados, que a gente começou a olhar para Deus como Pai, nunca mais, irmão, eu fiz algo para me sentir alguém. Eu descobri a minha identidade no Senhor e eu queria compartilhar com você. É claro que eu não vou conseguir falar tudo, mas muita coisa que eu vou falar está nesse livro aqui, ó, Paternidade para as Nações. Eu não sou vendedor de livro, gente. Eu sou pastor. Mas as coisas que eu falo, tudo eu escrevo. Tudo que eu falo aqui em cima eu escrevo. E às vezes eu preparo sempre uma mensagem. Quando eu saio daqui tem duas. Eu sempre venho com uma coisa preparada, mas chego aqui tem duas, porque eu falo aquilo que eu escrevi e falo aquilo que Deus mandou. Então por isso que eu preciso escrever, por isso que a cada 6 meses sai um livro novo. Por quê? Porque eu quero deixar tudo escrito. Eu quero deixar para uma geração escrito, gravado, ouvido, vídeo, áudio. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao coração de Deus, daquilo que me curou. Esse livro aqui é fantástico, Paternidade para as Nações. Você vai ter uma revelação de Deus como Pai. Tem alguém aqui que foi criado sem pai? Quer dar para um homem? Você? É? Então tá. Então pega, ué. Paternidade para as Nações. Olha aí, Pai de destinos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Daquele livro ali também surgiu esse, porque removendo as raízes da carência. O que é que a necessidade faz com você? Que a falta de pessoas, porque o pai ele estabelece a fibra moral na vida de um filho, e a mãe estabelece a fibra emocional. A falta de um pai e de uma mãe gera isso, né? Pessoas com problemas emocionais e pessoas com problemas na área da imoralidade, por conta da falta da paternidade. Quando você enxerga Deus como Pai, uau! Ali atrás uma moça levantou a mão. Isso ali, aquela moça ali. Cá, querida. Vou pegar para você. Oi? Você fez aniversário ontem? É mesmo? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ó, tá todo mundo convidado para ir na pizzaria depois. Não pode, fecha 10 horas. Não sei por que não fecha às 11, gente. Por que 10? Faz sentido. Vai ver, o vírus trabalha depois das 10, né? Quem é que sabe? Né? Quem é que sabe? A gente não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, é ou não é? Então fique com a palavra, porque a palavra nunca volta vazia. 40 dias com ele no deserto. Quem está no deserto aqui, gente? Quem está assim, destruído, acabado? A senhora está em nome de Jesus, no deserto. Está difícil. Então você está em nome de Jesus, minha filha. Pega para você. Glória a Deus. É mesmo? Glória a Deus. Vai ver se ela foi para o deserto para ganhar o livro. Claro, vai mesmo. Estuda bastante, que é de Deus. É ou não é? Deus pode fazer essas coisas, por que não? Você não sabe nem o que é? Sacerdócio, igreja e reino. Esse livro aqui, esse homem já levantou e já veio para frente. Eu vejo que tu és profeta. Glória a Deus. Eu também te conheço. Deus abençoe. Vem cá, deixa eu orar por você. Eu sei que é o Ica. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do Ica e declaramos cura sobre ele. Toda enfermidade que quer o matar, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos cura sobre ele. Eu declaro, Senhor Deus, cura sobre ele para a tua glória, em nome de Jesus.
E assim seja. Amém, Ica? Amém. O Senhor te guarde. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Acabou, né? As coisas de dar. Alguém tem mais alguma coisa para dar aí? O relógio é meu, irmão. Dá o seu. Vamos lá, gente. Quem está aqui pela primeira vez hoje, seja muito bem-vindo. Amém? Nossos cultos aqui agora são sábados e domingos, né? Sábados de jovens e casais. Ontem foi de casais, né? Agora sábado que vem é de jovens. É isso? E no domingo nós temos 3 reuniões. A IBM. Quando é toque é para começar a pregar? Parar de encher linguiça e pregar mesmo, né? Esse é o toque. Esse é o toque? Reuel. Nem o Reuel aguenta mais. Nós temos uma aliança, né? Então tá. Domingo nós temos 3 reuniões. A IBM, Escola Bíblica do Mevan, está fantástica, irmãos. Está maravilhoso. E nós temos também o culto da tarde, às 17 horas, e esse agora às 19h30. Né? Vamos orar para a gente voltar ao normal. O normal para mim é casa cheia, né? Gente para todo canto, gente para todo lado. Tem gente lá na cantina, não tem? A cantina lá está cheia de gente, irmão, assistindo pelo telão, porque não dá para entrar na igreja, só 30%. E é engraçado que no avião pode, né? No avião senta todo mundo um do lado do outro e pode ir por 2 horas viajar. No ônibus também pode, na igreja não pode. Tá bom. Vamos para frente. Vamos falar do Espírito do Pai, né? Estamos aqui focados. Estou doido para bater nisso tudo, irmão. Pegar a marreta e sair derrubando essas colunas da impiedade, essas colunas da corrupção, da mentira, do engano. Essas pessoas vão cair por terra, irmão. Vão cair por terra. O juízo de Deus vai se levantar contra os corruptos que se levantam, que se servem da morte alheia. Deus vai trazer um juízo sobre essa nação, sobre as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso, que estão com intenções políticas com essa porcaria. Deus vai tratar com essas pessoas. Não se assuste se começar a morrer gente, viu? Não se assuste não, porque Deus falou para mim que vai começar a fazer coisas terríveis. Se prepare. Nós estamos vivendo em 2 trilhos. De um lado, um povo se aproveitando da morte. Do outro lado, um povo crescendo na fé. Tem pessoas morrendo? Claro que tem, irmãos. Nós mesmos perdemos um pastor querido essa semana, pastor Mendes, lá de Lages, um precioso amigo, caminha conosco aqui. Tem muitas pessoas morrendo no Brasil, realmente, isso é fato e está aí. Mas tem muita coisa, irmão, que não é verdadeira. Tem uma mentira, um emaranhado de mentira e de engano. Ora para Deus mostrar para você. Não come tudo que aparece, não. Amém? Para de ler um pouco, para de assistir um pouco de coisa, que a maioria dessas coisas são mentiras. Vamos lá. Agora a morte e a vida estão no poder do Senhor. O Senhor cuida de tudo. Quem morre no Senhor não morre. Vamos para frente. Abre sua Bíblia comigo. Primeiro estenda a mão para cá, abençoa. Diz: Senhor, dá bastante paz, pastor Luiz. Glória a Deus. Sabedoria. Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor traga a nossa mente e ao nosso coração a tua glória. Que o Senhor ilumine a mente do nosso entendimento. Que o Senhor ilumine o nosso coração. Nossa vida está em Ti, Senhor. Nossas mãos estão em Ti, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Cerca esse lugar com a Tua unção e com a Tua glória. As pessoas que estão nos assistindo pela internet. Derrama o Teu favor, Senhor, sobre nós. Pai, derrama o Teu favor sobre nós. Que a Tua glória venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus.
Faz justiça, Senhor, na nossa nação. Faz justiça, Senhor, na nossa nação. Nós clamamos por Tzedaká, justiça de Deus sobre a nossa nação, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz, Deus, porque Tu sabes fazer. Em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 28. Eu quero falar do espírito de um pai. Nós estamos numa série de mensagens chamada A Cura da Fé, né? Nós estamos numa série, A Cura da Fé. Essa é a terceira mensagem desse tema, a cura na fé. E hoje eu quero falar sobre isso, o espírito de um pai, dentro dessa mensagem. Isso vai curar a sua fé, porque a hora que você começar a enxergar Deus como pai, e algumas pessoas que podem exercer o exercício da paternidade na sua vida. Um pai não coloca todo mundo debaixo do braço e diz: é meu. Um pai, vocês ouviram o relato das pessoas que falaram aqui acerca de paternidade, e teve uma palavra que sobressaiu aqui, foi destino. Todas elas disseram: o pastor me ajudou, me deu destino, porque eu nunca deixei ninguém parar em mim, irmão. Eu nunca criei expectativa nas pessoas que elas tivessem expectativas em mim. Eu nunca deixei ninguém adorar a minha adoração. Eu nunca deixei ninguém. Eu entendo que as pessoas reconhecem outras pessoas, e isso é lindo, você reconhecer a fé de alguém, reconhecer a capacidade de alguém, reconhecer a renúncia de alguém, mas idolatrar não. Nós nunca permitimos isso. Por quê? Porque nós somos homens como você, seres humanos, e não é pecado ser gente. Tem até um curso que a gente dá aqui no Mevon Academy, chama-se Humanizando a Espiritualidade. Nós precisamos ser humanos. Amém? Não é pecado ser gente. Às vezes a pessoa cria um arquétipo de um cara espiritualista e ninguém pode tocá-lo porque é intocável o homem de Deus. Não, Jesus era tão parecido com gente que andava no meio do povo, e Judas teve que beijar ele para as pessoas saberem que ele era Jesus. Judas combinou com os guardas: olha, o homem que eu beijar, esse é Jesus. Porque não é pecado ser gente. Seja você gente, e gente boa. Amém? Homens de Deus não são só bons de Bíblia, eles são bons de coração. Mulheres de Deus não são só bons de Bíblia, bons de profecia, são bons de coração. São pessoas que desejam o bem das outras. Amém, querido? Não tem nenhum homem de Deus mau. Se é mau, não é de Deus. Porque todo homem de Deus é bom, é generoso, tem desejo que as pessoas cresçam e se tornem. O desejo de um pai é que um filho se torne sempre maior do que ele. O pai sempre trabalha para os filhos serem maiores. Agora, nem todos são filhos, nem todos permitem ser tocados como filhos. E aí é onde eu quero falar sobre isso hoje, para a gente reconhecer o espírito de um pai. Amém? Aquele filho, ele quis voltar para casa, que estava tentando comer com os porcos, ele quis voltar para casa, por quê? Porque ele sabia que na casa do pai dele tinha amor. Ele disse: eu conheço um homem que me ama, que até os servos lá em casa são bem cuidados. Por isso, ele voltou para casa. E quando ele voltou, o pai estava esperando ali. Então, irmãos, a gente fala muito de avivamento na igreja, muito de avivamento, mas deixa eu te falar uma coisa. Todo avivamento que você estudar, a história de todos os avivamentos nasceu em uma igreja morta. Nasceram de igrejas mortas, de uma geração morta, de uma geração apostata. Nasceram assim. E aí um grupo se levantou e começou a orar. E quando a igreja estava morta, ele manda avivamento para quê? Para acordar essa igreja. E por isso eu não oro por avivamento, porque eu não quero só que ela acorde. Eu estou orando pela constância da igreja, até que a sua ressurreição total, até a sua ressurreição total. Eu estou orando por ressurreição, não por avivamento. Eu estou orando para que nós, os cristãos, ressuscitamos dessa mornidão, dessa vida morosa, dessa vida sem sentido. Por isso que é tão necessária a vida dos pais, para dar destino. Conselho todo mundo pode dar, mas destino, a pessoa tem que conhecer Deus como pai. Isso, paternidade não é uma mensagem. A gente vê um monte de CD, gente cantando sobre paternidade, CD de paternidade, livro de paternidade,
Mas enquanto não conhecer a paternidade de Deus, é só falácia, é só informações. A paternidade de Deus, ela vai mexer você por dentro. Você, quando for orar, você já não vai com medo. Nós herdamos, me perdoe aqui os meus irmãos católicos, mas nós herdamos do catolicismo a penitência. Nós herdamos. A gente pecava, ia confessar com o padre, e o padre dava uma penitência, que era rezar. Você rezava 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria, 3 Crê em Deus Pai, e rezava. E aí pronto. E aí o que acontece? Agora você diz, agora eu converti, você veio para a igreja evangélica. Só que oração para você ainda é uma penitência. Nós não fomos ainda, a gente vai orar achando que orar é uma penitência. Ou seja, porque quando a gente pecava, o castigo era rezar. E a gente acha que até hoje, quando você vai rezar, você está pagando a conta, está pagando a duplicata do pecado. Não, querido, oração é um tempo precioso para ficar com Deus. É gostoso ficar com Jesus. Amém? Não tem penitência nenhuma. E o dia que você não gostar de fazer isso, tem gente que diz assim, pastor, ora por mim porque eu não consigo orar. Eu não vou orar por você não. Você tem que conseguir orar. Então como é que eu faço? Fica lá, ué. Fala nada, fica quieto, mas fica lá. Tinha uma mulher que congregava com a gente lá no CI, há anos atrás. E ela dizia para mim, pastor, eu não consigo dormir. E abriu a bolsa assim, mostrou um monte de remédio para mim que ela tomava para dormir. Eu digo assim, mas a senhora toma todo esse remédio? Tomo, pastor. Tomo esse para dormir, esse para acordar. Tomo esse para... Se eu tomar só esse, eu durmo até as 3. Daí se eu tomo esse aqui em diante, eu durmo até as 6. E era um monte de remédio. Eu disse, a senhora tem fé? Ela disse, eu tenho, mas eu não durmo. Eu digo, então não toma, mulher. Ela disse, se eu não tomar, eu não durmo. Eu disse, mas esse é o segredo, a senhora não vai dormir. Não? Eu disse, não. A senhora vai ligar o som. Tem som na sua casa? Tem o som, 3 em 1. A senhora vai ligar o som na sala. A senhora vai orar. A senhora vai orar pelo traficante que mora na sua rua, vai orar pela... Já tinha me contado a história dela toda. A senhora vai contar aí, vai orar pelos seus filhos, vai orar pelos seus netos, vai orar por isso, vai orar por aquilo. A senhora vai orar, a senhora vai passar a noite orando. A noite toda, eu disse, é. Eu digo, eu garanto para a senhora que no dia seguinte, Satanás vai passar na frente da sua casa assim, para não acordar a senhora. Porque é muito melhor para ele que a senhora durma, do que a senhora fique acordada infernizando o inferno. Você já infernizou o inferno? Uma semana depois ela voltou no culto e falou, pastor, joguei tudo fora aquela porcaria, estou dormindo, homem. A senhora acredita que eu estou dormindo? Ela disse, mas é assim, ó. Ela falou até não foi palavrão, foi um chavão. É caixão. 3 horas eu acordo para orar. Eu disse, a senhora, ela disse, eu não consigo mais nem orar, porque eu durmo. Eu durmo orando. Como disse o vovô Léo aqui, tem lugar melhor para dormir do que dormir no colo do pai? A pessoa disse, pastor, estou em pecado que eu dormi orando. Glória a Deus! Você dorme enquanto ora? Quem dorme enquanto ora? É melhor do que dormir assistindo filme, não é? Quem dorme com o controle da televisão na mão? Levanta a mão aí, crente, te conheço. Vamos falar da Bíblia, gente. Então é isso, paternidade é isso. Quando você descobre alguns segredos, irmão, não existe varinha de condão, existe uma vivência com Deus. Você começa a andar com Jesus, Ele vai te dando dicas. E você não precisa entrar nem no Google para saber o que é o significado. Porque Ele vai te dando ideias simples, claras, mas são coisas claras, que você vai usar na praticidade da sua vida. Isso vai mudar os conceitos que você tem da Bíblia, de Deus, da religião. Amém? Deus não é religioso, vamos parar com isso.
Deus nos chamou para andar em vanguarda, amém? Vamos lá, 1 Crônicas capítulo 28, e o versículo de número 9, quando Davi chama Salomão e passa para ele as medidas do templo. Davi queria fazer o templo e Deus não permitiu, mas ele não deixou de juntar os recursos para Salomão fazer o templo. E diz assim, 1 Crônicas 28, versículo 9: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração íntegro e alma voluntária. Coração íntegro e alma voluntária, ou seja, ninguém precisa forçar você a servir a Deus. Se tem alguém forçando, a sua alma não é voluntária. Se tem alguém empurrando você para servir a Deus, a sua alma não é voluntária. Você tem que desejar isso, você tem que querer isso. O que nós, os pregadores e pais, fizemos é iluminar o caminho para você. Não existe amor obrigado é estupro. Intimidade obrigada é estupro. Deus não quer você amarrado, forçado. Deus quer que você esteja ali porque você quer, porque você decidiu por Ele. Agora serve o Deus de teu pai, serve-o com um coração íntegro e alma voluntária, pois o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, mas se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, agora, pois o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas e as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas recâmeras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo o que tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Versículo 19: Tudo isto, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e Ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Uau! Se tudo que tinha no templo apontava para quem? Tudo que tinha no templo, tudo que tinha no tabernáculo de Moisés, agora no templo de Salomão, tudo que tinha no templo apontava para quem? Para Jesus. Se Deus mostrou todos os detalhes para Davi, o que é que Deus está mostrando? Está mostrando Jesus. Ele me fez compreender todos os detalhes desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, esforça-te. É a palavra que eu falo para os meus filhos o dia inteiro: esforça-te. Vai fazer. Samuel joga bola, chuta mal, eu digo: chuta direito. Ele fica bravo comigo: chuta direito, faz um gol. Ele olha para mim para ver se eu vi, eu faço que não vi. Depois eu elogio: foi muito bom, chutou bem. A palavra que eu mais arranco dos meus filhos e penetro com essa palavra na vida deles é: esforça-te, porque Deus só dá reforço aonde tem esforço. Amém? Em nome de Jesus, esforça-te e tem de bom ânimo, faze a obra e não temas. Não temas. Diga para alguém que está do seu lado: não temas. Diga de máscara: não temas. Não temas. Diga: não tenha medo. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Vamos mergulhar nas escrituras, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Imagina, Deus tem uma obra com Salomão.
com Davi. E Davi pensa que ele podia fazer tudo que estava na mão dele, ele podia fazer. Chegou uma hora que Deus disse, Davi acordou um dia e disse, eu vou fazer uma casa para o Senhor. O profeta Natan estava lá. E Natan até concordou, disse, opa, isso mesmo, Davi, faz mesmo, é de Deus. Aí Natan disse, Deus disse, vai lá e diz para Natan que não é Davi que vai fazer a obra. Ou Natan, vai lá e diz para Davi que não é ele que vai fazer a obra. Quem vai fazer a obra é o seu filho. Natan volta e diz, Davi, desculpa aí, mas Deus falou que não é você que vai fazer essa casa, não, é o seu filho. Davi não parou de juntar despojos. Toda guerra que Davi vencia, ele trazia os despojos. Se você ler 1 Crônicas 18, você vai ver Davi trazendo bronze para Jerusalém. Ele juntou ouro, juntou prata, juntou bronze, ele juntou tudo, juntou pedras preciosas, ele juntou tudo. E disse, quando ele estava morrendo, ele chamou Salomão e disse, tudo isso aqui é para você fazer a casa de Deus, que eu pensei que era eu que ia fazer, mas não é eu, quem vai fazer é você. Aí ele abre a gaveta, eu acredito que ele pega a planta e diz, a planta é essa aqui. Porque não adianta você ter todos os recursos, toda a condição de fazer, se você não tem a planta que Deus deu. Porque as medidas têm que ser nas medidas de Deus, não podem ser as suas medidas. A arca de Noé não afundou porque ela estava feita na medida de Deus, e ela não tinha leme. Noé construiu, mas não dirigiu. Por isso que tudo que fizer, faça ao Senhor. Faça ao Senhor. Faça ao Senhor. Não faça nada sem perguntar para Deus. Não compra nada sem perguntar se Deus aprova. Pastor, mas é só uma camisa. Se você não é fiel nos pequenos detalhes, quando você estiver fazendo coisas grandes, você não vai consultá-lo também. Se você não se relacionar agora com as coisas pequenas, você não vai se relacionar com as coisas grandes, não vai. Se você não tiver o hábito de, pastor, aí é demais. Pensa o que você quiser. De estar se arrumando, olhar no espelho, estou bem, senhor. Estou legal? Combinou? Está ornando essa roupa? Que isso, pastor? Isso é meninice. Pensa o que você quiser. Mas se esses pequenos detalhes não fazem parte da sua vida, você não vai, porque são essas pequenas investidas, essas pequenas conversas, que vai arremeter você para grandes decisões. Quando você precisar tomar, o Senhor não vai deixar você tomar decisões erradas. Eu pergunto tudo para Deus, é para amor aqui, porque o que vai acontecer? E eu sou chato mesmo, e a gente mora num apartamento, estamos doidos para ir morar numa casa, e fico perguntando, é nosso desejo ou é o Senhor que quer isso? Pode ser só o meu desejo. Mas Deus, aí tem pregador que diz assim, mas alegra o Senhor que Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas tem outro texto também que diz, cuidado, seu coração é enganoso. De repente ele pode estar querendo uma coisa que lá na frente vai desviar você. Os detalhes do pai, por isso você precisa conhecer o espírito de um pai. Você precisa conhecer ele, e conhecer as pessoas que ouvem ele. Irmão, nem todo mundo que fala dele ouve ele. Nem todo mundo que fala dele ouve ele. Hoje é muito fácil falar de Deus. A planta que Deus me confiou, Davi disse, olha, o ouro está ali que eu ganhei na guerra, aqui está a prata que eu ganhei na guerra, ali está a madeira que você vai usar, as pedras preciosas, os escudos de bronze que você vai fazer aqui, o mar de bronze, as colunas de bronze, está tudo aqui. Mas a planta, meu filho, puxou do bolso, da gaveta, sei lá, disse, essa aqui, Deus me deu isso aqui, e foi Ele que me deu. Ou seja, você pode desperdiçar tudo isso, se você não andar na medida dele. O que vamos fazer agora, irmão, já foi feito um dia. O que vamos fazer agora já foi feito um dia. Deus tem as suas medidas. Se somos realmente pais, eu falo aos homens agora,
Se somos realmente pais, certamente Deus tem medida para nos entregar. E se Deus nos entregar a medida, Ele vai nos responsabilizar de passar essas medidas para os nossos filhos, porque o Deus que nós servimos é um Deus de continuidade, é um Deus de continuidade. Quando Deus diz que odeia o divórcio, Ele não fala isso porque Ele odeia o divorciado. Escuta, você que divorciou, Deus não te odeia, Deus te ama. Mas Ele diz que odeia o divórcio não é por causa do divorciado, é por causa dos filhos. Porque Ele busca uma semente bendita para si. Porque aquelas crianças que nasceram daquele relacionamento precisam dar continuidade a elas. E o pai gera a figura moral e a mãe emocional. Por isso nós vivemos numa geração desequilibrada emocionalmente e moralmente. Por que você acha? Porque o casamento, você acha que o diabo quer tirar teu casamento, quer roubar teu casamento? Não, ele quer os frutos do casamento. Por que o diabo quer arrombar a tua casa, arrombar teu casamento? Por quê? Quando o diabo chega, ou melhor, o diabo não, o ladrão. Um ladrão chega, estoura o cadeado da sua porta. Ele quer roubar o cadeado? Não, ele quer roubar a riqueza que está lá dentro, que aquele cadeado protege. Você acha que ele quer destruir teu casamento? Não, ele quer pegar o que você construiu aí dentro. O que esse casamento protege, nesse caso, suas gerações posteriores. Dá um glória a Deus. Então, pastor, eu estou divorciado, acabou com a minha vida, então não tem mais jeito para mim. Que isso? Eu não estou dizendo isso. Deus te ama. Agora, onde você acertou, deixe pegadas no chão. Onde você errou, deixe uma placa de sinalização. Diga, não façam isso. Amém? Amém, irmãos? Você pode ser usado por Deus para sinalizar para as pessoas, para ajudá-las. Quantos de nós poderíamos levantar a mão e dizer assim, se eu soubesse eu não tinha feito, eu faria tudo diferente, é ou não é? Quem não faria diferente? Levanta a mão. Todos nós faríamos diferentes. Mas a ausência de Deus não nos ensina a tomar decisões corretas. Por isso, papai, você precisa conhecer o Espírito dele. Porque Deus não está lá no céu para bater com a varinha de condão na tua cabeça para você ser feliz e pensar só em você, não. Quando você foi colocado nessa terra, foi para dar continuidade a um processo que começou desde a criação do homem. Amém? O seu trabalho é processual, é geracional. Pastor, mas eu errei, perdi meu casamento, perdi minha família. Vai ficar aí, chorando as mágoas? Ou vai se levantar? Vai tomar uma atitude? Vai ser homem e mulher e dizer assim, eu errei, mas o Senhor me perdoou na cruz. E se eu tiver outra oportunidade, eu não farei nada igual eu fiz. Eu farei diferente. Não culpe o outro, irmão. Se coloque no lugar. É você. Deus, o negócio de Deus é com você. Não é com o outro. Tire da tua mão, tire da tua frente o estender de dedo. Amém? Amém? Quando a gente fica estendendo o dedo para todo mundo, a gente vive numa vida sempre equivocada, sempre com dúvidas. João Batista, quando viu Jesus passar, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dias depois, João estava preso e pensou, será que era Jesus mesmo? Ou devo esperar outro? Mudou a circunstância? João estava duvidando que era Jesus? Não, ele só queria saber se ele não estava trabalhando em vão. Mas Paulo não disse, eis o Cordeiro de Deus. Paulo disse, já não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. Os dois foram presos, os dois perderam a cabeça. Um na cadeia pensou, será que era? O outro disse, Sila, dá um dó maior aí, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Porque eles tinham convicção do que estavam fazendo a coisa certa.
Essa é a convicção que nos falta, porque nos falta relacionamento com Deus. Irmão, o relacionamento com Deus, você já ouviu aquela frase, o cordão de 3 dobras não se quebra? Amém? Cordão de 3 dobras não se quebra, meu irmão. Convida Deus para o teu casamento, convida o pai, deixa Ele gerar a sua casa, deixa Ele gerar a sua família, deixa Ele conduzir você, os seus negócios. Pessoas às vezes abrem um negócio, ela vem aqui na igreja pedir para a gente orar. Pastor, ora pelo meu negócio que vai abrir, oro, aí começa a prosperar, some da igreja, desaparece, some da igreja, troca de família, porque agora está rico, está poderoso. Se isso foi bom ou foi mal para ele? Foi mal. Ficou rico e perdeu a casa, perdeu a família. O que é mais importante? Nenhum sucesso, seja ele profissional, seja ele eclesiástico, nenhum sucesso substitui o fracasso de uma casa. Por isso nós precisamos voltar e nos refazer como famílias e irmãos. E o espírito de um pai, eu me relacionando com esse pai, deixa o tema da mensagem aqui para mim, irmão, o espírito de um pai. Se nós somos os pais, cadê as medidas que Deus nos entregou? E se Deus nos entregou, nós temos a responsabilidade de carregar essas medidas até que os nossos filhos se tornem maiores e responsáveis. A medida exata, quem é a medida exata de Deus? Quem é a medida exata daquilo que Deus construiu? A Bíblia diz que Jesus é a medida exata, Colossenses capítulo 1, versículo 16, Ele é a imagem exata da criação, Ele é o princípio de todas as coisas. Jesus é a medida exata de Deus. Então, se Ele é a medida exata, eu tenho que ser parecido com quem? Ele é a imagem, Ele é a imagem do Criador. Então Deus Ele deu uma vida para construir e me deu uma medida. Luiz, a sua medida é aquela ali, ó. É Jesus. Às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com a volta de Cristo. Pastor, Jesus vai voltar? Vai. Como é que eu faço para esperar Jesus voltar? É só obedecer o que Ele falou na primeira vez. A segunda vinda, ela tem a ver com a primeira. Se eu não entendi nem a primeira, eu não tenho o que esperar na segunda. A primeira vinda de Cristo, ela balizou para mim como viver, como ser um homem, como ser pai, como ser marido. Está tudo ali, como negociar, irmão, como negociar, não usar balança enganosa, não usar egoísmo, não usar falso testemunho, não mentir para vender, não mentir para cobrar, não, Ele me dá a medida exata de como fazer. Mas a gente vive no mundo, mas é que no negócio é assim. Não, o negócio de Deus não é assim. Mas no mundo é assim, mas quem vive com Deus é diferente. Fale para os seus filhos, a medida exata é Jesus. Coloque no espírito deles qual é o modelo da casa que nós somos chamados para ser. A planta foi dada pelo céu, Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, Ele é a nossa medida exata, Ele é a nossa exata medida, Ele é o projeto original do que nós devemos nos tornar, Ele é o projeto original do que nós devemos nos tornar. Eu vou repetir, Ele é o projeto original do que nós devemos nos tornar. Ele é. Nós somos uma geração que anda nas pegadas do Pai, irmãos. Na pegada do Pai. Quando vocês veem homenagens aqui, isso muito me alegra. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque a gente consegue ainda dar medidas para algumas pessoas. Para alguns a gente só consegue pregar o Evangelho. Para outros a gente consegue apontar o caminho, mas para outros a gente consegue dar medidas. E eles andam exatamente nas medidas que a gente dá para eles. E o resultado é sempre o mesmo. É prosperidade, é vida, é autoridade. Porque não é uma vida de conquista, é uma vida de renúncia. E quanto mais eu renuncio, mais autoridade Deus me dá. Se você ler Gênesis capítulo 26, e do versículo 1 ao 18, ou do 18 em diante, você vai ver Isaac
desentulhando os poços que Abraão cavou. Isaac foi para Gerar e ele desentulhava um poço, eles iam lá e entulhavam de novo. Ele ia lá e desentulhava, e o pessoal ia lá e desentulhava de novo. No capítulo 26, versículo 18 em diante, conta essa história. Mas Isaac estava onde? Ele estava cavando poços? Não, ele estava desentulhando os poços dos seus pais. Por que eu escrevo tudo? Por que eu gravo tudo? Por que eu deixo tudo pronto? Porque eu quero sim deixar poços abertos para os meus filhos e para a geração que vem depois, quem sabe para os seus filhos. Hoje eu leio a Bíblia porque alguém escreveu. Eu leio livros de John Wesley, eu leio livros sobre avivamento da Rua Azusa, do país de Gales, Jonathan Edwards. Eu leio livros de Smith Wigglesworth. Por quê? Porque alguém se preocupou em escrever e deixou para nós coisas que viveram há 150 anos atrás, há 300 anos atrás, mas que marcaram uma geração. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Ele diz que o tempo a gente vai saber, mas o dia não. Então, enquanto eu não sei, eu vou deixando uma pegada no chão. Estou deixando pegada, estou deixando marcas nas pessoas, porque isso não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Isso tem a ver com deixar um céu aberto, deixar um lugar aberto para as outras pessoas. Esse é o seu trabalho. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Levante a mão. O seu trabalho agora é para eles. As chaves que você abrir agora, as portas que você abrir, seus filhos, ele pode estar no seu colo hoje, mas um dia essa criança vai crescer. Eu brinco com o Samuel, porque ele joga futebol. Eu brinco com o Anderson, com a Bruna, com a Pâmela, com o Charles, com a Raquel, com o Rafael, genros e nora, que para mim é tudo filho. Estão na mesma casa, eles dão continuidade à semente. Eu sempre digo para eles: vocês são a minha aposentadoria. Por quê? Porque nós estamos construindo para deixar. E não se trata de deixar herança. Vou comprar esse apartamento para deixar para você, vou comprar essa casa para deixar para você. Não, isso é herança, não é legado. O legado é o que você deixa neles, é a autoridade que você deixa neles, é os princípios que você deixa neles, é a graça que você deixa eles para cuidar de uma família, para cuidar de negócios. Meu filho vende carro, ele trabalha aqui no Mevan e vende automóveis. E quando você fala que uma pessoa vende carro, o que é que vem na cabeça? Por quê? Porque é um ramo muito difícil de lidar, não é? Tem muita falcatrua, tem muito falso documento, tem muito carro que é dublê, tem muita mentira, tem muito engano. E ele vende carro, e ele é um exemplo na venda dos seus automóveis. Por quê? Porque ele faz tudo certo. É possível prosperar fazendo tudo certo. É possível prosperar sem lesar ninguém. Se o carro não está bom, não diga que ele está bom. Vai lá, gaste 200, 300 a mais, arrume o pneu, arrume o motor. Não, mas eu quero me livrar. Não! Quando as coisas passam na sua vida, quando elas saem, elas têm que chegar na vida dos outros melhor do que entrou na sua. O evangelho que passa por mim tem que chegar no seu ouvido muito melhor do que chegou em mim. Não. Às vezes tem uns irmãos aqui querendo comprar carro deles. Não, deixa eu dar uma ajeitada, depois eu te passo. Ele tem um probleminha aqui, tem um probleminha ali, eu vou ver se isso é sério, eu vou baixar o documento para ver se não está com problema na justiça, depois eu te passo. Se aumentar 200, se aumentar 300, mas se aumentar eu vou perder. Você já viu alguém andando na linha com Deus e perder? Você já viu alguém perder? Que anda com Deus perder? A única coisa que você perde é a sua vida. Quem anda com Deus só perde uma coisa: a sua vida.
O resto é só lucro. Mas perde a sua vida, perde a sua vontade. Nós somos cavadores de poços, irmãos. Amém. Amém, querido. Eu quero falar para você, talvez eu estou falando e você está pensando, puxa, pastor, minha vida acabou, porque eu já estou com 40. Quem já... Não precisa levantar a mão, não. Pastor, eu não conquistei nada, eu não adquiri nada, perdi o que eu tinha. Eu estou vindo na igreja para ver se o negócio funciona. Depois, se eu dar um passe em mim aí, passo o óleo ungido para ver se acontece. Faz o vale do sal e para ver se eu piso no sal, pelo menos mato os bichos de pé. Vou fazer alguma coisa, pastor. Não, querido, é possível. Porque o meu pai sempre começa daquilo que quebrou. Só que ele não cola cacos. Ele quebra e faz de novo. Abra comigo Jeremias capítulo 18. Jeremias 18 diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Levanta para descer, é isso que Deus está dizendo. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz, as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo uma obra sobre as rodas, mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou das suas mãos, pelo que o oleiro jogou tudo fora, desistiu da obra e pegou outro. Não. Pelo que o oleiro tornou. Não, fala bem alto, bonito assim, portuguesado assim. Tornou. Isso, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Até aqui tá bom. Deus falou para Jeremias: desce, levanta-te. Levantou? Agora desce. Desce à casa do oleiro, que eu ali te farei ouvir a minha voz. Jeremias desce. Quando Jeremias desce, o que é que acontece primeiro? Primeiro ele ouve ou primeiro ele vê? Primeiro ele vê. Ele disse: eu vi que o oleiro fazia a obra sobre as rodas. Se você não parar para ver o que Deus está mostrando, você não vai entender o que Ele está dizendo. O problema é a distração. O problema é a distração. Nós passamos distraídos o dia inteiro, sempre vendo a vida dos outros, sempre vendo o celular, o que está acontecendo na casa de alguém, na vida de alguém, na família de alguém, no ministério de alguém. E aí eu não presto atenção. Quando Deus fala, passa batido. Eu não me liguei. Ele disse: quando eu desci, eu vi que o oleiro fazia a sua obra sobre as rodas. E aí eu percebi que o vaso quebrou. Quando o vaso quebrou, eu prestei bem atenção e eu percebi que ele tornou a fazer outro vaso, mas o barro era o mesmo. Deus vai quebrar você quantas vezes for preciso para fazer o que lhe bem parece. E tem lugar melhor para quebrar do que na mão dele, não? Tem lugar melhor para quebrar? Diz: quebra eu, Jesus. Fala assim, eu quero ver se é profeta mesmo. Se quebra eu, Jesus. Levanta a mão e diz: quebra eu, Jesus. Quantas vezes for preciso, mas me faz conforme a tua vontade. Me organiza conforme a tua vontade. Eu quero ser um vaso de honra, não um vaso de desonra. Eu quero ser um vaso que o Senhor pode encher de azeite. Eu não quero ter rachadura, Senhor. Tem lugar melhor para quebrar do que na mão do Pai? Você precisa conhecer o Espírito do Pai. Porque você está na conversa ali,
Você está na conversa ali, de repente, você está ali, Deus, obrigado, né? Obrigado porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem feito através de mim, aleluia. Ele tira o espelho do bolso assim e mostra para você. E aí você começa a ver você mesmo. Por isso que Isaías, quando viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Alguém apontou para ele, alguém disse: você tem lábios impuros, Isaías. Deus falou para ele? Precisou de um crente fofoqueiro para dizer: você tem lábios impuros? Precisou, amém? Precisou de profeta de maldição? Não, precisou? Não. Quem é que disse que tinha lábios impuros? Quem? Ele mesmo. Porque o encontro com a glória de Deus leva você a ver você mesmo. Por isso que quem vive falando mal da vida dos outros ainda não teve um encontro com a glória de Deus. Quem tem um encontro com a glória de Deus não vê outra casa, não vê outra vida, não vê outra família, não vê outra, só vê a sua. O encontro com a glória de Deus vai fazer você ver você mesmo. E aí você não precisa de mais ninguém botando regras no seu caminho. Por isso que eu não admito um evangelho de regras. Eu não admito um evangelho que coloca canga nas pessoas, que coloca peso nas pessoas. Eu não acredito nisso, porque enquanto você não tiver uma glória, ver a glória de Deus, você não vai ver você. Então não adianta dizer: ó, veste essa roupa que Deus te agrada, deixa o cabelo assim porque Deus te agrada. Balela, irmão, isso é balela, isso é mentira. Quer ver a glória de Deus? Deus vai mostrar você para você mesmo. Ele vai dizer: Luiz, usa essa roupa, usa esse cabelo, mesmo que o vovô Léo não goste, mas é voto. Eu fiz um voto com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: quando você tem um encontro com a glória de Deus, você sabe, você não precisa de ninguém dizendo: faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Vai buscar Deus, irmão. O nosso trabalho de sacerdote não é ficar expulsando demônio, é levantar a glória de Deus. Porque se a justiça for erguida, o ímpio não permanece na congregação do justo. Alguém disse para mim esses dias: e se entrar 2 homossexuais de mão dada na sua igreja, você deixa entrar? Eu disse: claro. Vai ouvir o evangelho. Das duas uma: ou converte, porque não vai aguentar a pressão da glória. Não aguenta, irmãos, não aguenta. Ou então vai dizer: vai congregar em outro lugar. Eu não estou aqui para dizer, eu não estou aqui para ofender, eu estou aqui para atrair a sua glória, o seu espírito. O Espírito de Jesus conserta as coisas. Quando Jesus estava na mesa com os discípulos, Jesus olhou para os discípulos e disse: um de vocês vai me trair. Nenhum discípulo apontou por outro e disse: é ele, Jesus? É ele? Não, todos disseram: por acaso sou eu, Senhor? Porque na mesa com Jesus você só vê você, cara, você não vê mais ninguém. Então uma pessoa que anda com Jesus, ela não fala mal de ninguém, ela fecha a boca, cala a boca. Uma pessoa que anda com Jesus, ela não vive criticando, não vive ofendendo, não vive machucando. Uma pessoa que anda com Jesus, ela está sempre dizendo: Senhor. Ela não olha pela janela sem antes olhar no espelho. Por isso que as prostitutas corriam atrás de Jesus, eles diziam: ele tem demônios. Por isso que os eunucos procuravam Jesus, ele dizia: ele tem demônios. Os centuriões procuravam Jesus, os publicanos, os cobradores de impostos, todo mundo dizia: ele tem demônios. Não, ele não tinha demônios, ele tinha glória. Porque a glória atrai o pecador, a glória atrai a imundícia, a glória atrai, a glória atrai. Por isso que nós adorarmos o Senhor, a glória será levantada.
pessoas virão aos montes, pecadores virão aos montes. Ei, nós estamos nos preparando para você. Mostra-me tua glória. Aleluia, alguém levante a mão. Adore o Senhor nesse ambiente de glória. Tua glória. Ei, 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 ei. Ele está nos tirando. Sabe o que Jesus está fazendo? Nos tirando da empolgação. Ele sempre restaura daquilo que foi quebrado. Ele mostra para falar, ele não fala para mostrar. Primeiro ele mostra, depois ele fala. Presta atenção no que ele está mostrando. Você está distraído demais. Quem sabe dentro da sua casa, um passarinho que pousa na janela, uma borboleta, uma cebolinha que você plantou atrás de casa, Deus vai usar para falar com você. Sim, uma criança, alguém no mercado. Sim, uma placa. Isso, uma placa, um outdoor pode falar com você. Presta atenção no que ele está mostrando. E aí você vai entender o que ele está dizendo. Depois que ele viu, então veio a mim a palavra do Senhor. Ver para entender no que ele disse. Se veio a palavra do Senhor, por que ele não fala? Primeiro ele mostra. Ele diz: levanta e desce. Senhor, eu quero voltar para as suas medidas, sempre. Todos os dias eu acordo e eu quero isso, eu quero voltar, eu quero entender o que o Senhor está dizendo. Por favor, não me deixa distraído. Quem sabe a partir da minha vida, ei, olha aqui, se você tiver que mudar a partir da vida de alguém, você tem que mudar a partir da sua vida. Agora pasmem, a palavra oleiro, ela vem da palavra iatiza, que quer dizer aquele que dá forma. A forma quem é que dá? É Ele. Não é Luiz Hermínio. Todos esses testemunhos que vocês ouviram desses irmãos, pastores, pastoras, filhos de pastores que a gente cuida, ama, dos meus filhos. Eu dou o princípio, eu dou um modelo, eu digo: meu filho, o modelo de vender carro é esse. Samuel, o modelo de jogar futebol é esse, filho. Pamela, Rafael, que estão em missões em Portugal, o modelo que Jesus deixou de missão é esse. Charles e Bruna, olha, o modelo de negociar, de pagar as contas, de adquirir, de comprar é esse aqui. O modelo sempre é o pai que dá. Eu dou o modelo, mas nem todo mundo quer o modelo. Alguns já tem outros modelos, ou alguns já tem uma pilha de modelo na sua escrivania. Já receberam o modelo de todo mundo. Eu só sou pai de quem eu dou o modelo e obedecem o modelo. Para aqueles que não andam no modelo que eu dei, eu sou só o pastor. Para alguns eu sou só o amigo. Para alguns eu sou só alguém interessante, que tem bastante seguidor na internet, que é muito bom estar perto. Mas eu sei de quem eu sou pai. Porque eu baixo as calças e circuncido, toco na sua intimidade. E não castro. Preparo para que ele também reproduza no rebanho. Por isso que a palavra que você mais ouviu foi destino. Ele me deu destino, me ajudou com aquilo, me ajudou com isso, me ajudou. Porque quando eu percebo que alguém baixa as calças e diz: pastor, pode tocar na minha intimidade, como Paulo fez com Timóteo, em Atos capítulo 16. Não, 17, 16 ou 17, está na Bíblia, irmão. Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo não era uma criança de 8 dias, era um homem. Imagina, Paulo pegou na mão o órgão genital de Timóteo, pegou uma faca de pedra e cortou a pele do prepúcio e circuncidou ele. Eu sei que é difícil, às vezes, deixar alguém tocar na gente, porque a gente já foi castrado em muitos lugares. Eu comecei essa mensagem falando para você que eu fui criado sem pai. Eu sempre procurei um pai para cuidar do meu coração. E em muitos lugares eu fui castrado. E em muitos lugares eu fui abusado emocionalmente. Mas em muitos lugares eu fui desenvolvido e edificado por muitos homens.
Muitos homens me desenvolveram e me jogaram no circuito. E eu fui trabalhar. Peguei o que eles ensinavam e fui trabalhar. Aprendi a dar o corte com eles. E aprendi que não se castra uma pessoa que está querendo andar com Cristo, mesmo ela estando cheia de pecados. Se ela vai deixar os seus pecados ou não, é um problema dela, não é mais meu. Eu mostrei o caminho. Aprenda uma coisa, querido. Vamos voltar para as medidas de Deus. Eu quero profetizar. A forma e a medida que você precisa, Brasil, está na mão do Senhor. A forma, Brasil, é Ele que tem para dar. Por isso eu estou encorajado e, como diz o meu irmão Júnior, esperançoso em voltar em viver as medidas de Deus. Amém? Amém? Amém. Mas sabe qual é o problema do crente? É que o crente pega a Bíblia e quer medir os ímpios. A gente diz assim: nós que estamos aqui dentro estamos protegidos, quem está lá fora está perdido. A medida de Deus não é para os ímpios, é para você, crente. Abre Apocalipse capítulo 11, abre aí. Deixa eu ir terminando isso. Aham. Está recebendo, querido? Que bom. Pratique. Apocalipse capítulo 11 diz assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Quem é que é para medir? É para medir o altar, quem adora no altar, e para medir o templo. É para medir quem está envolvido com o Senhor, para envolver quem entregou sua vida para Cristo. Não é para você pegar a Bíblia e medir o seu vizinho e chamar ele de endemoniado. Esses vizinhos são todos uns endemoniados. Não, quem sabe o demônio não está na casa deles. Não, mas eu sou crente. Não, você não é crente. Você tem que usar as medidas para você, não para os outros. Pegue a cana de medir e meça o altar. Meça quem adora no altar. Meça quem usa o altar. Meça o templo. Amém? Amém, querido. Louvado seja Deus. Aqueles que receberam dele as medidas precisam andar nas medidas, não nas suas vaidades, querido. Porque ele mede aqueles que se dizem dele. Amém? Eu nem vou falar das duas testemunhas aqui. Se você olhar um pouquinho, vamos só estudar, só passar um pouquinho aqui. Versículo 2: mas deixa o átrio e o que estão de fora do templo, não os meça, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. É para medir quem está dentro, não é quem está fora. Eu sei que isso aqui fala dos fins dos tempos, mas eu estou usando esse texto para falar da gente hoje. Amém? Não mexa os que estão de fora, meça os que estão dentro. Meça você, a partir de você primeiro. Cuide da sua vida. Versículo 3: e te darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco, 3 anos e meio. Estas são as duas oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhe quiser causar mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser causar mal, importa que assim sejam mortos. Agora, pasme, a doutrina dispensacionalista sempre falou que as duas testemunhas eram Elias e Enoque, mas quem sabe não é. Vamos olhar aqui, ó.
Estes homens têm poder, versículo 6, para fechar os céus, para que não chova no dia da sua profecia, e tem poder sobre as águas para converter em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Quem é que fechou os céus e não choveu? Quem é que transformou o rio em sangue e mandou praga? Então vai ver que é Elias e Moisés, pode ser? Cadê o corpo de Moisés? Ninguém sabe. Ele subiu no monte e morreu. Mas cadê? Cadê Elias? Não morreu. Por que eles têm que voltar? Porque eles têm que passar pela morte. Todos têm que morrer. Se nem Jesus escapou, tu vai escapar, Elias? Sai fora. Quem sabe? Vamos para frente. Irmãos, o espírito de um pai, ele está sempre preparando a próxima geração. O espírito de um pai está sempre preparando o coração dos filhos para dar continuidade. Você não pode parar em você. Por isso as suas decisões não têm a ver só com você. Toda decisão que você tomar agora vai afetar suas gerações posteriores. Vai afetar, querido. Então, o espírito de um pai, a gente precisa conhecer o espírito, principalmente dos pais da terra. Quando eu falo pais, tem pais espirituais, tem homens. Eu conheço a história de homens que são verdadeiros pais, mulheres que são verdadeiras mães. Não estou falando biologicamente, simplesmente, mas espiritualmente. Pessoas que passaram na vida de alguém e mudaram o destino delas. Deram uma oportunidade de trabalho, deram uma oportunidade de viver. Chamaram alguém e disseram: eu vou te ajudar por tanto tempo para que você cresça na vida. Eu tive essas pessoas que passaram na minha vida e disseram: Luiz, eu quero te ajudar com isso, quero te ajudar com aquilo. São verdadeiros pais, considero essas pessoas. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim: vocês não tendes muitos pais, eu vos gerei pelo Evangelho. Paulo chega a dizer: eu senti dores de parto até que Cristo fosse formado em vós, até que Cristo seja formado em vós. Ele estava se colocando no lugar de pai e de mãe. Ele disse: eu estou gerando vocês. Paternidade é isso. Pais são aqueles que geram em Jesus Cristo, porque Jesus é a medida exata. Não é só dizer: eu sou o pai da igreja, eu sou o pai da família, eu sou o pai da empresa aqui. Não, pais é aqueles que usam as medidas exatas, e a medida exata é Cristo. Reconhecer um pai, tem algumas chaves que a gente pode usar para reconhecer pais e mães, principalmente espirituais. Vamos aproveitar que a gente está no dia dos pais, vamos falar do espírito de um pai, não é? Pais são aqueles que geram em Cristo, eles têm a medida exata. Pais, eles vão passar as medidas para as próximas gerações. Eles vão passar os recursos para as próximas gerações. Eles vão passar todo o despojo das suas guerras. Por isso que eu sempre digo para vocês, os irmãos mais velhos, eu vou falar de novo: todo lugar que você passou luta, Deus tem a capacidade de transformar isso no seu maior ministério. No lugar onde você sofreu a pena, onde você foi açoitado, você foi golpeado muitas vezes, nesse mesmo lugar, é nesse lugar que Deus vai te usar, querido. Você vai se tornar uma ferramenta de edificação para o corpo de Cristo na vida das pessoas, amém? Reconhecer o espírito de um pai vai ajudar você a remover limitações da sua vida. Tem muitas limitações que vão sair da sua vida, só porque você reconheceu o espírito de um pai. Mas nenhum pai, escute bem, nenhum pai da terra, por maior que seja, por mais querido, por mais puro, por mais genuíno que seja, pode nos fazer completo. Eles nos dão as medidas para a gente andar em Cristo, mas eles não nos podem fazer completo, porque só o Senhor pode te fazer completo. Pastor, como que eu sei que eu estou diante de homens e mulheres que são verdadeiros pais espirituais?
Primeiro, a voz de um pai, ela é convidativa, ela nunca é intimidadora. Quando um pai conversa com você, ele pode falar forte. Você olha para ele, parece que está nervoso. Sobrancelha está de um lado e está da outra. Franze a testa, você diz, meu Deus, hoje o pai não está bem. Mas a voz dele sempre é convidativa, nunca é intimidadora. A expressão de um pai sempre inclui, não exclui. Algumas pessoas são fortes no falar, e quando falam parece que estão brigando. Se você vê eu, Ulisses e o Júnior conversando, você pensa que elas estão brigando. Porque a gente fala alto, fala forte, não é? Mas você não pode ter medo. Você tem medo de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho? Você tem medo de entrar na presença de Jesus? Quem tem medo de entrar na presença de Jesus? Se você não tem medo de entrar na presença de Jesus, você não pode ter medo de entrar na presença de nenhum homem. Eu já estive diante de muitos homens de autoridade nessa nação. Eu já estive diante de muitos homens de autoridade em muitas nações. Autoridades máximas. Eu já tive. E eu não me senti intimidado. Porque se eu não tenho medo de entrar na nuvem, não tenho medo de entrar no véu que foi rasgado, no santo dos santos, pelo novo e vivo caminho, você acha que eu vou ter medo de entrar na presença de algum homem? Ah, mas é uma autoridade, o que é que eu faço? Só põe a faca na minha garganta. A Bíblia diz, quando estiver diante de uma autoridade, põe a faca na garganta, ou seja, não fala porcaria, não fala besteira, fica quieto, deixa a coisa acontecer. E é isso que a gente procura fazer. A correção de um pai, ela sempre vem porque ele ama, porque o pai corrige quem ama. Esse é o primeiro atributo que vai te ajudar você a romper com as suas limitações de lidar com os pais e mães, principalmente espirituais e também biológicos. A voz de um pai sempre é convidativa. Segundo, a presença de um pai sempre manifesta Jesus. Se ele não mostrar Jesus, sai correndo porque não é pai. É mais alguém querendo tomar a glória para si. Ele representa a glória, não substitui a glória. Amém? Não substitui a presença de um pai, vai gerar maturidade em você. Vai ajudar você a cumprir seu ministério, a cumprir seu chamado, a cumprir os seus negócios, vão estar sempre alinhados, se você está debaixo de conselhos paternos. Ele está sempre disposto a ajudar você a cumprir seu chamado e não o dele. Um pai nunca põe um filho para comer debaixo da mesa, ele sempre põe os filhos para sentar na mesa e comer com ele. Os filhos não comem migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Um pai vai ajudar você a achar sua identidade. Um pai sempre vai ajudar você a achar sua identidade. Por isso que o negócio é pesado, é duro, é forte. Às vezes você está diante de uma pessoa e você diz assim, meu Deus, quando eu estava diante daquele homem, eu me senti que eu estava diante do homem mais importante da terra. E tem gente que não. Tem gente que quando você está com ela, você se sente a pessoa mais importante da terra, porque ela te joga para cima. Um pai faz isso. Quando você está com pais espirituais, mães, pessoas que vão cuidar do seu coração, quer saber? Você não vai se sentir a pessoa mais importante, você não vai achar que está diante da pessoa mais importante, porque eles vão sempre fazer você se sentir a melhor pessoa do mundo. Pais geram identidade nos filhos, por isso que na sua identidade tem o nome da filiação, pai e mãe. A presença de um pai vai tocar as profundezas do seu destino, do destino da sua vida. Um pai vai ajudar você a achar a sua identidade. Achando um pai, certamente você vai achar a sua identidade. Achando um pai, certamente você vai achar destino, você vai achar a sua vocação. Quarto, um pai prefere servir do que ser servido. Sempre servir. Um pai agrega para os filhos, mas claro, ele precisa de ajuda. E se você tiver que servi-lo, também não tem problema nenhum, porque fazendo isso, você também será abençoado. Mas servindo, veja bem, quando você estiver diante de pais espirituais, que você estiver servindo,
você nunca vai se sentir um servo. Porque ele nunca vai fazer você se sentir um empregado. A impressão que quando você está servindo um pai espiritual, você nunca vai se sentir usado. Você nunca tem o sentimento de estar sendo usado. Vocês podem falar disso. Quando você está diante de alguém que zela por sua vida, você nunca se sente usado por ele. Você está sempre se sente desenvolvido. Eu quero crescer e o meu pai está me ajudando. Por isso que ele está apertando o negócio. Por isso que ele puxa. Ele tenta sempre arrancar de dentro de mim o que eu tenho de melhor. Quinto, um pai nunca é extremista ou autoritário. O problema da Bíblia, de pessoas que interpretam a Bíblia, que sempre levam as coisas escritas para os extremos. Ou passivo ou agressivo, nunca assertivo. É muito perigoso quando nós andamos na Bíblia só agressivamente ou passivamente, e não assertivamente. Qualquer coisa que Jesus inicia, sempre os homens levam para os extremos. E os extremos produzem feridas e marcas. Tira as pessoas daquilo que é legítimo, daquilo que é real. Um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados. Grava isso, um pai imaturo, seus filhos serão infantilizados. É uma igreja criança, é uma empresa criança, é uma casa de criança. Por isso que os pais precisam amadurecer. E quem amadurece a gente é Cristo. E muitos pais, isso é sério, muitos pais usam de autoritarismo para ter o respeito das pessoas que não têm mais de Deus. O autoritarismo tem sido a ferramenta usada em muitas igrejas e muitas empresas, até na política. O autoritarismo é para impor respeito que não tem mais de Deus. Você vai saber quando você tem autoridade, porque quanto mais você tem, menos você quer usar. Eu quero terminar com isso, me dá mais 5 minutinhos. 6, um pai nunca pedirá para você fazer qualquer coisa que viole a sua consciência. Um pai nunca vai pedir para você mentir. Um pai não pode pedir alguma coisa que viole a sua consciência. Se um pai está pedindo para você fazer coisas que violem a sua consciência, sai daí. Mas eu tenho que honrar meu pai. Você não honra seu pai obedecendo mentiras. Você honra seu pai dizendo: pai, você está mentindo. Eu te amo, mas isso é mentira. Um pai legítimo, seja ele biológico ou espiritual, especialmente quando é ligado a dinheiro, um pai espiritual nunca vai fazer você falar ou fazer qualquer coisa que viole a sua consciência. 7, um pai não tem problema de você receber de uma pessoa diferente dele. Esses irmãos nunca precisaram me pedir para ir pregar em algum lugar. Eles fazem isso por causa de honra. Nunca. Reuel nunca precisou me pedir para ir tocar numa igreja. Ele faz isso por honra. Pastor, fui convidado, estou indo lá. Porque eu nunca proibi eles de receber de outras pessoas. E eu nunca porque vai ter um evento de uma igreja aqui, tem que pedir para o meu pastor. Meu irmão, isso é autoritarismo para mim. Tem que pedir para o seu pastor para você ir numa outra igreja que vai ter um evento. É porque na cabeça do seu pastor aquela é outra igreja. Não é a igreja de Jesus. Eu sou crente, irmão. E se eu tiver que usar de autoritarismo para segurar alguém comigo, estou sozinho. Eu uso a palavra de Deus. Vocês podem ir aonde quiserem.
Hoje mesmo ligou um casal, pastor, a gente falou no telefone da Iraci, a gente sentiu de congregar ali naquela igreja, porque nós temos parentes ali. Claro, meu irmão. Você vai congregar, filho? Vai. Pastor Rui, que começou esse ministério com a gente, há um ano atrás, entrou no meu escritório com a sua esposa, disse, pastor, eu posso te ajudar aquela igreja lá, pastor? Pô, tem tanta gente aqui, né? Tanto pastor, vou ajudar aquela igreja lá que está lá em outra cidade. Pode ir, pastor? Pode, vai lá, Rui, dizima lá. Igrejas já abriram aqui, eu mandei ministério de louvor. Igreja já abriu aqui, eu comprei cadeira e dei de oferta. Eu mandei ministério de louvor e disse para eles, vocês ficam lá com eles por 6 meses para ajudar eles a começar, dizimam lá, eles não têm nenhuma entrada. Aí você vem dizer, meu avô está prosperando, né? Tem que cuidar. Não, nós estamos prosperando porque nós somos crentes. Nós estamos no mundo inteiro porque nós somos crentes, nós não devemos nada para o diabo. O espírito de um pai, irmão, entrou nessa casa. O espírito da paternidade entrou, nós entendemos Deus como pai. Luiz Hermínio não é dono de ninguém aqui. Não sou dono do dinheiro de ninguém, não dono da vida de ninguém. Eu sou um discipulador. Esse caminho é aqui, esse aqui é outro caminho. Se você fizer isso com o seu dinheiro, vai dar certo. Se você fizer isso, vai dar errado. Às vezes até pessoas precisam da ajuda da igreja. A primeira pergunta que eu pergunto é: você dizima? Não. Como é que você quer a ajuda de um lugar que você não investe nele? Se oferta. Vamos ser crente, gente. É muito simples. Eu vou te ajudar dessa vez, mas você tem que dizimar. E já tira o dízimo da ajuda. Para ele aprender. Pastor? É porque aquilo que nos beneficia, está todo mundo errado. Aquilo que beneficia o outro, eu estou certo. Não, querido, o espírito de um pai é o 7º agora. Um pai não tem problema de você receber de pessoas diferentes dele. Ou seja, nós crescemos quando nós andamos. Nós já trouxemos gente aqui para pregar. Não foi? Ângelo Basso, nosso amigo, já veio pregar aqui sobre escatologia. Ele domina o assunto. Pessoas já vieram pregar aqui sobre empreendimento. Eles dominam o assunto. Quantas pessoas passaram nesse altar e nos ensinaram coisas que a gente não dominava e a gente aprendeu a partir deles ter passado. Eu não tenho problema de aprender. Se eu quero comprar alguma coisa, um bem, eu chamo um corretor, eu não entendo. Se eu quero fazer algum investimento, eu chamo um contador, eu chamo alguém que entenda do assunto. Porque não é pecado aprender. Um pai não tem problema de você receber de outros. 8º, para a gente ir terminando. Na sua conta é 10, né? Um pai está sempre em movimento, nunca está estacionado. Ele está escrevendo, ele está pregando, ele está orando, ele está falando, ele está fazendo. Todos os movimentos fazem parte de uma jornada, por isso não pare os movimentos. Um pai quando para é porque Deus mandou ele parar. Amém, querido? 9, um pai nunca perderá o seu fogo. Você vai ver pai e mãe queimando, vai para perto deles, querido. Eles estão sempre queimando. Um pai nunca perderá seu fogo. Ele nunca se prenderá em algum lugar, em alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema de igreja? Que a adoração se tornou uma música, quando a música deveria ter se tornado uma adoração. Amém? Nós tornamos coisas mais importantes do que pessoas. Às vezes tem gente que vem me pedir oração: pastor, você ora comigo? Eu disse: ora. Você não tem óleo? Eu disse: tem. É que eu queria que o senhor ungisse com óleo. Não, eu não costumo usar o óleo, a não ser para algumas coisas importantes.
Mas é importante, então vamos orar. A gente criou algumas doutrinas que não fazem sentido na igreja. Esses dias alguém trouxe uma garrafa de óleo galo para mim orar pelo óleo, para levar para casa e fazer comida. O senhor não acredita, pastor? Claro que eu acredito, mas é que a pessoa precisa acordar, ela está presa naquela garrafa de óleo. Ela precisa ir para casa e construir um altar, não botar óleo na comida, irmão. Ela precisa ir para casa construir um altar de adoração, de intercessão, precisa chorar pelos outros. Enquanto ela ficar pingando óleo no arroz ungido, ela vai achar que aquilo está pronto, é importante, e é um evangelho raso. Mas a Bíblia diz para orar pelos enfermos com óleo, claro, a Bíblia diz. Vamos fazer quando é para fazer, quando precisa ser feito, quando há uma direção para se fazer. Mas nós criamos alguns estímulos externos que não fazem sentido. Leonardo Ravenhill fala uma coisa interessante, ele diz assim, que só uma geração ávida de avivamento pode substituir uma geração ávida de pecado. 10º, o espírito de um pai, ou seja, um pai espiritual, ele permanece no avivamento. Ele permanece, mesmo que ele esteja triste, ele permanece na torre. Porque o problema não é entrar. Quem subirá ao monte do Senhor, Salmo 24, é uma coisa. Quem permanecerá no seu santo lugar? Permanecer é muito difícil. E isso depende da constância. Você já viu que nós não temos problema de impacto, nós temos problema de constância. Amém? O segredo de permanecer, querido. E para terminar, 11º, um pai, ele é um construtor. Ele está sempre construindo na vida das pessoas, sempre construindo. E aproveitando que nós estamos no dia dos pais, eu vou orar pelas irmãs também, tá? Mas eu queria que todo homem que está aqui, mas eu não sou pai ainda, não é, mas os teus filhos já estão aí em você. Fica de pé, por favor, só os homens. Eu quero orar por você. Você já viu que quando Deus fala de casamento, Ele fala para os homens, não fala para as mulheres. Você percebe que a Eva comeu a fruta, não aconteceu nada. Quando Adão comeu a fruta, abriu os olhos dos dois. Porque a maior responsabilidade do casamento é do homem, não é da mulher. Por isso que a Bíblia diz, maridos, amai as vossas mulheres. E Ele diz para as mulheres, respeitai os vossos maridos. Tem um cara que me procurou uma vez e disse, pastor, estou muito triste porque eu estou casado há 4 anos e a minha mulher não me procura. Eu digo, procura? Como procura? Procura, pastor. Procura o quê? Na intimidade? É! Eu digo, mas esse não é o trabalho dela, é o seu. Se ela tiver que te procurar, meu irmão, é porque o negócio está esquisito. Porque o trabalho de amar é do homem. O trabalho de amar é do homem. O trabalho do investimento de amor é do homem. Por isso que o maior responsável para a permanência no casamento é sempre o homem. E eu quero responsabilizar você para isso, homem. Nós precisamos nessa geração de homens fortes, macho, homens, que não estão correndo atrás somente dos seus sentimentos, das suas paixões. Amém? Que tem a ver com as gerações que você está produzindo, que tem a ver com os seus filhos, com os seus netos. Jesus é o cabeça da igreja. E quantas vezes a igreja pisa na bola com Jesus e ele continua lá, firme na cabeça? Fica firme, irmão. O trabalho de mantê-lo, a casa, a sabedoria das mulheres. A Bíblia diz que a sabedoria edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E a Bíblia diz, e a tola destrói. Eu sempre achei que eram 2 mulheres, uma sábia e uma tola, mas não. É que você, homem, decide com quem você casou. Com a tola ou com a sábia? Porque Deus não te deu
uma esposa, Ele te deu uma mulher. O trabalho de torná-la uma esposa é seu, não é dela. Deus não te deu um homem, um marido, Ele te deu um homem. É você que torna ele um marido. É duro de falar, né? Mas tem que falar essas coisas. Eu quero orar por você, homem. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por uma geração de homens. Homens, sim, Senhor, macho. Homens, Senhor, que não se prostram diante do pecado, diante da pornografia, diante da idolatria, diante da imoralidade, da sensualidade. Homens que não se prostram, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos que o Senhor guarde esses homens, proteja, levanta uma geração de homens convictos da tua volta, homens sacerdotes que vão guardar a sua casa, homens sacerdotes que vão guardar o casamento, vão guardar o seu leito sem mácula, homens que vão guardar os seus filhos, as suas famílias, homens, Pai, sim, Deus, unge esses pais, dá para eles o Espírito do Senhor, o Espírito de um pai de destino, sim, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Fica de pé as irmãs também, vamos lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor sustente essas mulheres. Sim, Senhor, que elas não sejam vistas somente como um objeto de sexo, de intimidade, que elas sejam vistas como esposas e mães, como mulheres dignas. Sim, Senhor, que o teu nome seja glorificado na casa, na família, que o Senhor restaure, Senhor Deus, as famílias aqui presentes, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e de entendimento, que o Senhor restaure a casa. Hoje, Senhor, no dia dos pais, nós usamos essa palavra, o espírito de um pai, para dizer que o Senhor é o nosso Pai, o Pai de todos, o Pai de todas as coisas, porque tudo foi criado por Ti, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti lhe dê, levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede a todo o entendimento. Que o Senhor te levante com glória, com sabedoria, com entendimento. Que você tenha uma semana poderosa. Que essa pandemia não estrague a sua casa, não estrague, não mate ninguém da sua família. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos que essa pandemia não vai parar. O que Deus começou na sua vida vai até o fim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vai na paz.